O que é física quântica? Hoje em dia, o meio esotérico, por exemplo, e todos os meios aí usa a palavra quântica em todos os lugares. Mas vamos conceituar primeiro, antes de entrarmos na espiritualidade propriamente dita, vamos entender os conceitos fundamentais da física quântica. Os cientistas, ao longo da história, foram desenvolvendo uma busca pelo conhecimento. Um grupo de físicos foi estudar o universo lá fora, a astronomia, a astrofísica, o universo numa escala maior, né? Desenvolvendo teorias para isso. Isaac Newton, por exemplo, construiu todo o modelo da mecânica clássica, a mecânica newtoniana, aquela que explica o movimento dos planetas, né? Explica os eclipses, e toda a ideia da gravitação, das forças gravitacionais, dos movimentos orbitais, dos planetas ao redor do Sol, das estrelas e tudo mais, e até o funcionamento de toda a galáxia, de uma forma geral. Então, este ramo da física foi estudar o universo numa escala que nós chamamos de macroscópica. Já um grupo de cientistas começaram a procurar, a investigar o microcosmos, ou seja, tentando penetrar fundo para tentar entender do que a matéria era feita, do que a matéria era constituída. Então, basicamente, este ramo da física foi chamado no princípio de física atômica. Nós tentamos entender o mundo do muito pequeno, do que realmente a matéria era feita, era constituída. E esta física que estuda o mundo dos átomos é chamada de física quântica, ok? Então a física quântica ela é específica para estudar o microcosmos, ou seja, o mundo do átomo, ok? Muito bem. Mas agora, o que significa a palavra quântica nessa história? De onde vem essa palavra quântica? Como que ela surgiu? Ok? Muito bem. Na física, nós, para entendermos como funciona um sistema, por exemplo, o sistema planetário, nós precisamos compreender as leis envolvidas, as equações envolvidas, para podermos determinar o movimento, podermos fazer previsões sobre acontecimentos. Ok? Na física quântica, quando nós vamos estudar o universo do átomo, nós temos uma surpresa muito grande. Nós não conseguimos, no mundo atômico, pensar do mesmo jeito que nós pensamos o mundo aqui fora. Os exemplos que nós temos, aqui no mundo, do que nós chamamos aqui do macrocosmos, aqui do nosso dia a dia, é muito diferente do que acontece lá no microcosmos, no mundo dos átomos. Ok? Muito bem. Então, um físico chamado Max Planck, no ano de 1900, né? Então, Max Planck, vamos lá, né? No ano de 1900, ele estava estudando, presta bem atenção, a radiação térmica emitida pelos corpos. Ok? Então, nós sabemos que todo corpo, quando ele é aquecido, ele emite uma radiação. Todos vocês já viram um ferro elétrico, por exemplo, está lá passando roupa, ele emite calor, ele emite uma energia, não é verdade? Entendeu? Um filamento de uma lâmpada, quando ela encandece, fica incandescente, ela emite luz. Ok? Então, na verdade, todos os corpos, de uma maneira geral, toda a matéria, a uma determinada temperatura, ela emite e também absorve radiação eletromagnética, ou seja, ondas eletromagnéticas. Ok? Muito bem. Então, os físicos mais, vamos assim dizer, eles estudam, na verdade, uma coisa chamada corpo negro, que é, na verdade, um corpo ideal onde se vai estudar esse tipo de teoria, ok? Mas eu vou simplificar para vocês, que é o meu público, não vou falar dessas questões mais sofisticadas da física, vamos tentar entender o funcionamento básico das coisas, simplesmente, tá? Então, vamos imaginar um corpo aqui, olha, né? Que esteja sendo aquecido, né, por uma chama. Né? Vamos imaginar uma vela aqui.
esse corpo, essa chama começa a transferir calor para este corpo. E esse corpo começa a esquentar, ok? E à medida que ele começa a ficar quente, a sensação térmica que eu sinto quando aproximo minha mão de um corpo quente, é porque, na verdade, está sendo emitida deste corpo uma radiação eletromagnética. Ok? Muito bem. Essa radiação eletromagnética, ela tem um espectro muito amplo, tá? Ela vai desde o infravermelho, espectro muito comprimento, até praticamente ultravioleta e comprimentos de onda maior, de acordo com a temperatura. Na verdade, quanto mais você esquenta um corpo, maior a frequência que essas radiações vão emitir também. Ok? Muito bem. Agora, uma das questões interessantes que Max Planck percebeu quando ele foi estudar a natureza dessa radiação eletromagnética emitida por esses corpos, né? Uma das questões interessantes observada por ele foi que, quando ele colocava num gráfico, observava no gráfico de intensidade, né, da radiação, aqui, intensidade, versus a frequência, né, ele percebia que numa determinada temperatura, eu tinha um gráfico, né, que ele tinha uma distribuição mais ou menos assim. Veja, o espectro de radiação ele é praticamente contínuo, tá? Mas, no entanto, você percebe que numa determinada temperatura eu tenho uma intensidade muito maior de uma determinada frequência de radiação. Ok? E é interessante que quando se aumentava a temperatura, ia para uma temperatura diferente, né? Uma temperatura T2, esse gráfico ele se deslocava. Esse máximo aqui, ele se deslocava de posição. Ou seja, ele tinha um maior índice de radiação numa outra frequência maior. E, na verdade, nesta época, em 1900, os físicos ainda não tinham construído um modelo do átomo. Eles não sabiam como que era o átomo, porque o modelo do átomo de hidrogênio de Bohr, com todas as teorias de Bohr, vai surgir mais tarde, né? Inclusive, em função desses experimentos aqui, é que Niels Bohr também vai começar a criar as suas ideias para construir a teoria sobre o átomo de hidrogênio, para falar sobre saltos quânticos e tudo mais, né? Então, na verdade, quando ele foi perceber que a energia, então vamos lá, vamos imaginar que este corpo, né, hoje a gente sabe que na verdade é em relação à transição dos elétrons nos orbitais atômicos, essas transições eletrônicas fazem com que quando o elétron sai de um nível mais alto de energia e baixa para um nível menor, decai para um nível menor, ele emite um fóton, ele emite um quantum de energia, ele emite uma quantidade de energia, né, definida. E foi isso que ele percebeu, que a energia emitida, olha, presta atenção, que a energia emitida por este fóton, por esta energia, por essa onda eletromagnética que saía, ele era proporcional, diretamente proporcional à frequência, né, emitida. E a coisa interessante é que, na verdade, ele percebeu que este ente era emitido em pacotes, como se fossem pequenos pulsos. Naquela frequência individual, ele era emitido em pulsos, em pacotes. Hoje nós sabemos, na verdade, né, naquela época não se sabia direito ainda, que na verdade acontece isso quando eu tenho dois níveis de energia, um nível de energia que eu chamo de E2 e um nível de energia E1, quando eu tenho um elétron que está neste nível de energia aqui, ele é excitado, no caso, por um aquecimento, né? Eu aqueço colocando energia nele, a temperatura se eleva, ele ganha energia e salta, faz um salto quântico para esse outro nível de energia aqui. Ok? Muito bem. No entanto, quando esse elétron volta para o nível inferior, quando ele retorna o seu salto para o nível inferior, né, quando ele está aqui nesse nível que ele está excitado
portanto ele não está no nível normal dele. Então ele tenta voltar para esse seu nível. Toda vez que ele volta, ele perde esta energia. Então, esta energia que ele emitiu é a diferença dos níveis E2 para o E1. Então, na verdade, a energia é E2 menos E1. Esta energia E2 menos E1, ele percebeu que tinha uma proporcionalidade direta com a frequência do fóton da radiação emitida. Ok? Então isso é muito importante nós entendemos isso. Só que naquela época ele não sabia que eram essas transições eletrônicas. A única coisa que ele percebeu é que uma onda eletromagnética, ela é uma oscilação. São como se fossem osciladores harmônicos. Ela é descrita por uma função senoidal. Ok? Então Max Planck percebeu que essas radiações de uma determinada frequência eram emitidas em pacotes, em pulsos de energia. Engraçado que a palavra quântica, a palavra quantum, vai ser dada por Albert Einstein. Albert Einstein, que mais tarde, quando ele vai estudar essa radiação eletromagnética, ele batiza este pacote de energia emitido com a palavra quantum. Ok? Né? Então, é muito interessante esse aspecto. Albert Einstein é que batiza este pacote de energia emitido, esse pulso de energia emitido, que você vai ver que ele não tem, ele só emite esse pacote, pacotes definidos, né? O espectro não é contínuo. Ok? Muito bem. Esta constante H que surge de proporcionalidade, né? Este H que surge na equação, é conhecida como constante de Planck, em homenagem ao próprio descobridor, né? Ok? Muito bem. Ok? Então é isso. A ideia de que, vamos assim dizer, a física se tornou quântica tem muito a ver com esse aspecto da quantidade, pacotes em quantidades definidas de energia que são emitidas pela estrutura da matéria quando ela é aquecida. A emissão de radiação. E da mesma forma, ela só absorve radiação em forma de pacotes. Ok? Muito bem. Então, a ideia da palavra quântica já está definida aí. Então, nós temos que entender o seguinte, né? Que, na verdade, esta energia, como ela só pode ser pacotes, em pacotes, ela vai variar. Vai ser 0, né? Vamos assim dizer, HF. Depois, né? Vai emitir 1 HF, depois 2 HF e assim por diante, né? Onde esses números aqui vão ser números inteiros e vão ser chamados depois de números quânticos. Ok? Muito bem. Vamos passar adiante. Agora nós vamos tentar formular para vocês de uma maneira geral como, né, vamos assim dizer, o próprio Max Planck colocou esta teoria. Vamos ler certinho para que não haja nenhuma dúvida, né? Ele vai generalizar isso para qualquer oscilador harmônico depois, tá ok? Então ele generaliza a sua teoria. E na sua teoria ele diz simplesmente o seguinte, né? Muito bem. Olha, qualquer ente físico com grau de liberdade, cuja coordenada é uma função senoidal do tempo, isto é, executa oscilações harmônicas simples, pode possuir apenas energias totais e que satisfaçam a relação E igual, né, a N H vezes a frequência. Onde esse N são números inteiros. Ok? Ok? Não havendo, portanto, metade, né? Meio, tal, quantum. Não tem meio quantum. Né? Depois vocês vão perceber que mais tarde, o próprio Einstein também batiza estes quântons, né? Esses quanta de energia, na verdade, né? Com a palavra fóton. Então, na verdade, toda vez que o átomo faz uma transição, o elétron faz uma transição de um nível para outro, ele emite esse pulso de energia, ele emite um fóton.
E este fóton tem uma quantidade de energia que vai ser múltiplo desta fórmula aqui, ok? Muito bem. Onde F, não se esqueça, é a frequência da radiação emitida. H, a constante universal de Planck, tá? E isso daí. Eu acho que é um resumo fundamental para que todos nós possamos compreender. Nós que vamos pesquisar o mundo esotérico, o mundo espiritual, nós precisamos compreender muito bem essa base fundamental dos conceitos da física. Eu vou apresentar vários desses conceitos nesse nosso programa aqui, nessas nossas palestras que nós vamos estar disponibilizando na internet para todos vocês. E nós queremos que o meio esotérico tenha um fundamento mais sólido quando falar sobre física quântica, né? Porque hoje a gente se assusta, né? Tudo é quântico no meio esotérico. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para entender as raízes desse problema, as raízes dessa palavra, desses conceitos, e até que ponto nós podemos usar esses conceitos em questões esotéricas, em questões espirituais. Ok? Então, é isso.